Boa tarde a todos. Eu costumo tratar todas as pessoas como amigos. Não sei se porque na nossa formação de soldados nós somos formados para o combate. Nós aqui vimos falar várias vezes aqui de guerra e de combate, de entrechoques, e nós somos formados para isso. E se nós não tivermos na nossa mente, no nosso comportamento, a ideia de que as pessoas são amigas, em princípio, nós vamos deixar de ser combatentes, de ser pessoas que buscam o bem e que defendem o bem, para incorporar o grupo das pessoas violentas que querem resolver as coisas sempre pelo lado mais fácil, que é o lado da força. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço ao presidente Levi Fidelix por ter me convidado para estar aqui com os senhores e as senhoras. E antes de já que eu não tenho toda a fluência verbal do time da cultura que me antecedeu, invejável, e também pelo pragmatismo do soldado que se planeja, procura se planejar, porque tem horário para começar e horário para terminar, etc. Eu botei num texto o que eu gostaria de dizer, e vou dizer aqui, e que não tomará mais do que 10 minutos. Mas antes, eu quero dizer que o que eu mais gostei de ouvir aqui agora foi que a direita tem que ser atraente. Essa é uma grande lição. Eu poderia ir embora agora. Eu acho que todos nós poderíamos ir embora agora, depois de ouvir isso, porque essa é a lição de casa, é algo que está nos faltando. Nós somos pragmáticos, temos ideias fortes, mas nós temos que saber conquistar o adversário. Eu me sinto muito feliz de ter podido participar, ser o assistente do que eu acabei de ouvir. E ainda como soldado, eu digo que a vitória mais consistente que pode haver, e isso é importante porque o que eu vou dizer aqui agora, eu represento a última instância. Eu não venho aqui como porta-voz das Forças Armadas, não me foi dado essa missão, mas eu venho aqui falar sobre a última instância daquilo que é necessário para que esse país não chegue aonde eles querem que ele chegue. Então, a vitória mais consistente é a dos argumentos. Essa é a vitória do ensinamento. As pessoas aprendem, e ao aprenderem, não erram mais. Os argumentos mudam o homem, e a força dobra, quebra o homem, não o convence. Então, isso aqui é importante, e nós aqui, nesse fórum de direita, tenhamos em mente, nós temos que conquistar corações e mentes. E eu sigo agora o meu roteiro, mas sempre lembrando aos senhores às senhoras que eu vou falar sobre a última instância dos nossos argumentos. O argumento da força só pode ser usado quando a força dos argumentos falharem. E nós ainda não falhamos. Nós estamos revertendo o quadro. Pode ser que eu seja um otimista incorrigível. Sou, com muita honra. Tenho muito orgulho de ser otimista. Sou. E eu acredito piamente que nós vamos vencer. Porque nós vamos vencer com a verdade. E a verdade é uma só. A Bia falou que é muito difícil essa discussão, mas a Bia, essa discussão com a esquerda, sim, é muito difícil, porque nós falamos a verdade, eles inventam
o que interessar naquele momento para rebater os nossos argumentos. Então é difícil, mas não é impossível. Não é, porque nós podemos ser atraentes e temos que ser. As Forças Armadas do Brasil, ciosas do seu dever constitucional e, acima de tudo, fiéis ao solene compromisso de dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria, acompanham com muita atenção o desenrolar e os resultados das investigações e dos processos que buscam a identificação e a punição dos responsáveis pelos extensos prejuízos causados ao país pelos males da incompetência e da desonestidade. Integrados à sociedade, as Forças Armadas entendem que, como em Riachuelo, o Brasil espera que cada um cumpra com o seu dever e que o resultado desses processos dê-lhe um novo, definitivo rumo em direção ao futuro que a vontade honesta e a qualidade do seu povo o faz merecedor. Os soldados acompanham de perto a situação da ordem, estão bem informados, contribuem para o futuro que almejam para o seu país e entendem que uma intervenção militar deverá ser o último recurso a ser empregado para garantir o futuro que ele merece. Entendem também que não é atitude inteligente nem tampouco efetiva para o bem do Brasil empregar prematuramente ou desnecessariamente esse último recurso. Para isso, tem informações e discernimento suficientes para decidir a sua participação e a sua contribuição para a maturidade nacional. Muito bem disse o general Vilas Boas, em sua última ordem do dia, contando com a aprovação de seus pares da Marinha e da Força Aérea e de seus respectivos altos comandos, que não há atalhos para a solução dos nossos problemas. É preciso, portanto, confiar no discernimento, na inteligência, no patriotismo, na responsabilidade e no comprometimento dos militares para decidir quanto ao emprego ou não da força das nossas forças. A sociedade está angustiada e apreensiva, porque depois de 32 anos do fim do regime militar e de 29 de vigência da Constituição Cidadã, tempo em que a libertinagem passou a ser chamada de liberdade com o objetivo de destruí-la, depara-se com a realidade e com a verdade e pode comparar os ciclos e concluir sobre em qual deles os homens e as mulheres de bem eram felizes e desfrutavam do direito de proceder conforme a sua vontade, sem desrespeitar o direito dos outros. A última tentativa oficial de dominar a veracidade histórica foi a Comissão Nacional da Verdade, desmascarada por ela própria. Pela falta do contraditório, transformou-se em uma recontagem de efeitos sem causa. Na atual supersérie Os Dias Eram Assim, a Rede Globo tenta mais uma vez mascarar a verdade e transmitir a falsa ideia de que a repressão era dirigida ao povo, em geral, e não a uma minoria manipulada por criminosos treinados no exterior. Os diretores tentam passar a quem não viveu aquele tempo. Hoje, no Brasil, apenas 10% da sociedade viveu aquele tempo. Tentam passar a mensagem torpe de que havia medo nas ruas e que este era devido à atuação do sistema de segurança interna e não a permanente e covarde ameaça das ações terroristas, quando, a bem da verdade, não era nenhuma nem outra coisa, porque só os agitadores, os bandidos e os terroristas temiam a eficiência do sistema. A população apenas desfrutava a vida e o progresso em ambiente seguro,
nada semelhante ao que se vive hoje no Brasil. É fácil comprovar, e nunca é demais repetir, que o fim do regime militar ensejou o início de um estudado e deliberado clima de libertinagem que nos conduziu, ao longo dos últimos 30 anos, à exacerbação do desmando, da corrupção, da impunidade e da compensação do crime, fazendo com que chegássemos, nos dias de hoje, ao caos e ao império da criminalidade. A ditadura do politicamente correto e a hipocrisia dos defensores dos direitos humanos tolheram a tal ponto a atuação da polícia que chegamos à nunca imaginada marca das 70 mil mortes violentas por ano. E, no mesmo período, ao recorde mundial de assassinatos de policiais. Só este ano, e eu estou falando de anteontem, pode ser que o meu dado já esteja superado, só este ano, mais de 260 policiais foram mortos, sendo 91 no Rio de Janeiro. O lamentável episódio da greve da Polícia Militar do Espírito Santo permite, em particular, enaltecer o exemplo de prontidão das Forças Armadas brasileiras para acudir a sociedade em perigo, em quaisquer circunstâncias e locais do território brasileiro, e prova o desserviço à segurança do cidadão causada por esta lei do desarmamento, diante da impossibilidade de desarmar os criminosos. Esta lei, um efetivo atentado aos direitos humanos dos humanos direitos. A Constituição Federal de 1988 não diz que os militares podem intervir na política. Diz que as Forças Armadas destinam-se a garantir as instituições, a lei e a ordem, sempre sob a autoridade suprema do Presidente da República, mesmo quando solicitadas a serem empregadas por qualquer dos outros poderes. A Constituição não dá aos militares, portanto, nenhuma autorização para agir por iniciativa própria. Todavia, isso não os impede de fazê-lo, mas, se o fizerem, estarão realizando conscientemente um golpe militar, por mais nobre e necessária que seja essa iniciativa. No Brasil de hoje, tomar uma atitude como essa envolve elevado risco de mortes e derramamento de sangue de irmãos brasileiros, o que talvez não tenha grande significado para quem não foi formado para dissuadir agressões externas e defender e respeitar o povo do qual faz parte. Só quem não confia nem tampouco conhece as Forças Armadas do Brasil quer decidir por elas a tomada de uma iniciativa tão drástica. Digo e repito, uma intervenção militar na política pode ser legítima e necessária. Pode ser legítima e necessária, mas só se justifica se for para evitar um mal maior do que o que poderá causar. Não é por outra razão que o comandante do Exército insiste no comprometimento das forças com a estabilidade da nação, com o respeito à Constituição e com a legitimidade do seu emprego em defesa dos verdadeiros interesses nacionais. Uma intervenção militar na política é como um remédio contra a febre. Ataca os sintomas, mas não resolve o problema, porque não atinge as suas causas. Os militares ficaram por 21 anos no poder da República. Foram anos de seriedade e progresso, mas o povo preferiu tomar o caminho diferente do indicado por eles e agora sofre as consequências. Como é normal, aprende com os seus erros. Os brasileiros precisam, portanto, antes de mais nada, mudar seus hábitos políticos e, através do aprendizado e da vontade própria, escolher definitivamente o caminho que lhes convém. Nesse universo estão incluídos também os próprios militares, porque nada os exime da responsabilidade de bem exercer seus direitos civis, o que lhes confere o acréscimo da sensibilidade cidadã ao dever profissional de avaliar as perspectivas de sucesso da vida política
para a realização do bem comum. Todas as constituições brasileiras subordinaram as Forças Armadas ao Executivo, e nenhuma delas deu-lhes liberdade para agir por iniciativa própria. Por outro lado, a história nos mostra que as constituições nunca foram impedimento para que os militares interviessem na política quando entenderam que era necessário. Diga-se também de passagem que nem sempre as intervenções foram, como em 64, benéficas para o Brasil. Basta olhar a proclamação da República, que desde o início e até hoje estamos tentando fazer com que dê certo. Em qualquer caso, o acompanhamento cerrado e circunstanciado da conjuntura e dos atos e fatos ocorridos dentro e fora do país e a precisão do momento e da real necessidade de uma intervenção militar ao arrepio do espírito constitucional é dever adicional de quem tem sobre seus ombros a responsabilidade pela defesa da pátria. Se, em qualquer momento, essa estiver em perigo, com certeza, a Constituição não será impedimento. A pátria está acima de tudo. O Brasil está acima de tudo. E eu concluo citando as palavras e o exemplo do maior líder militar da história brasileira e patrono da nossa cavalaria e senador do Império, Marechal Manuel Luiz Osório, que define a manobra para os soldados. Aspas. Quero a ordem e a liberdade, mas quando essas perigarem, minha espada estará pronta para defendê-las. As dificuldades não me quebrantam o ânimo. Fecha aspas. É como eu penso e no que eu confio. Muito obrigado.